Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal 8 Coisas. A história está cheia de acontecimentos bizarros que muitas das vezes atribuímos como maldições, e alguns de certa forma parecem ter mesmo uma lógica. Conheçam hoje 8 maldições mais bizarras da história. 1. A maldição de Tippecanoe. William Henry Harrison ganhou a presidência no ano de 1840 com o slogan Tippecanoe and Tyler Too, referindo-se à sua participação na Batalha de Tippecanoe em 1811. E Tyler era seu vice. Um mês depois, ele morreu decorrente de uma pneumonia. Daí, até a eleição de Ronald Reagan em 1980, todos os presidentes eleitos em um ano terminando em 0 morreram enquanto cumpriam seu mandato. Os anos e presidentes que sofreram esta maldição foram: 1840, William Harrison, causas naturais. 1860, Lincoln, tiro. 1880, Garfield, tiro. 1900, McKinley, tiro. 1920, Harding, causas naturais. 1940, Roosevelt, causas naturais e 1960, Kennedy, tiro. Essa maldição é atribuída a Tenskwatawa, irmão de Tecumseh, líder da tribo Shawnee que foi morto na Batalha de Tippecanoe pelas tropas de Harrison. Tenskwatawa disse: digo-vos que Harrison morrerá e quando ele morrer vós recordareis a morte do meu irmão Tecumseh. Vós credes que perdi os meus poderes, eu que faço que o sol escureça e os peles vermelhas deixem aguardente. Digo-vos que ele morrerá e depois dele, todo o grande chefe escolhido a cada 20 anos. Daí em diante quando um morrer, todos recordarão a morte de nosso povo. Curiosamente a eleição de Ronald Reagan em 1980 não foi seguida pela sua morte. Contudo, em março de 1981, Reagan sobreviveu a uma tentativa de assassinato, no qual acabaria com a sua vida no meio do mandato. 2. A Pedra Rúnica de Björketorp. Esta pedra faz parte de um grupo de pedras rúnicas encontradas em Blekinge, Suécia, que remonta ao século VI d.C. As pedras medem até 4,2 metros de altura. Algumas das pedras aparecem em círculos, enquanto outras ficam isoladas. A pedra Björketorp traz a seguinte inscrição: eu, mestre das runas, escondo aqui runas de poder. Incessantemente atormentado por maleficência, condenado à morte insidiosa é aquele que quebrar este monumento. Eu profetizo destruição. Uma lenda da região relata que a maldição já foi testada. Há muito tempo, um homem quis retirar a pedra para ter mais terra para cultivar. Ele empilhou lenha em volta da pedra para esquentar e rachar a pedra com água. O tempo estava calmo e não havia vento. Ele tinha acabado de acender o fogo quando uma súbita rajada de vento mudou a direção da chama, colocando fogo no cabelo do homem. Ele se jogou no chão para apagar o fogo, mas o fogo se espalhou por suas roupas e o homem morreu em terrível agonia. No entanto, o fogo ao redor da pedra rúnica apagou como se um poder sobrenatural estivesse envolvendo a pedra. 3. A maldição do Superman. A maldição do Super-Homem refere-se aos vários infortúnios que ocorreram às pessoas envolvidas com a história do Superman ao longo dos anos. Provavelmente, as pessoas mais famosas que supostamente foram atingidas por essa maldição são George Reeves, que interpretou o Super-Homem na série de televisão, e Christopher Reeve, que interpretou o personagem nos primeiros filmes. George Reeves cometeu suicídio e Christopher Reeve ficou paralisado depois de cair do cavalo. Outras vítimas frequentemente citadas são Jerry Siegel e o artista Joe Shuster, que criaram o personagem, mas ganharam muito pouco dinheiro, porque a DC Comics, que era empregador e detinha todos os direitos do personagem. Alguns até dizem que Jerry e Joe colocaram a maldição no personagem por causa do que eles acreditavam ser uma compensação injusta por seu trabalho. Há até especulações de que John F. Kennedy foi vítima da maldição. Pouco antes de sua morte, sua equipe aprovou uma história do Super-Homem na qual o herói apegou as iniciativas de preparo físico do presidente, com data marcada para ser publicada em abril de 1964. Por causa dessa maldição, muitos atores se recusaram a desempenhar o papel de Superman no filme. 4. A maldição da família Kennedy. A maldição dos Kennedy se refere a uma série de eventos fatídicos que aconteceram à família Kennedy. Embora esses eventos pudessem ter acontecido com qualquer outra família, alguns se referiram ao infortúnio contínuo da família Kennedy como uma maldição. Vários dos Kennedy morreram jovens,
notadamente os irmãos John F. Kennedy e Robert F. Kennedy, que foram assassinados enquanto estavam no cargo, e John F. Kennedy Jr., que morreu em um acidente de avião em 1999. Outros membros da família citados como evidência da maldição são a irmã de John F. Kennedy, Rosemary, que foi internada devido a uma lobotomia desnecessária, Joseph Kennedy, que foi morto durante a Segunda Guerra Mundial, Edward Kennedy Jr., que teve sua perna amputada aos 12 anos, e Michael Kennedy, que morreu em um acidente de esqui em 1997. 5. O Diamante da Esperança. O Diamante da Esperança remonta ao ano de 1642 e é um diamante conhecido por sua notável cor, tamanho, clareza e beleza. O Diamante da Esperança é uma pedra oval facetada de um azul profundo muito brilhante que tem 45 quilates. O diamante é colocado em um pendente no qual é circundado por 16 diamantes brancos. A cor da esperança é uma combinação de azul, causada pelo boro, como em todos os diamantes azuis, e diamantes cinza. E é mais famoso por trazer grande infortúnio para seu dono. De acordo com a lenda, o mercador chamado Jean-Baptiste Tavernier fez uma viagem à Índia e enquanto estava lá, ele roubou o grande diamante azul do olho de uma estátua da deusa hindu Sita. Por esta transgressão, Tavernier foi dilacerado por cães selvagens em uma viagem à Rússia depois de ter vendido o diamante. O rei Luís XVI é provavelmente o proprietário mais famoso do diamante e foi Luís XVI que ofereceu o diamante a Maria Antonieta, em seu casamento. Em 1793 ele acabou sendo decapitado junto com sua esposa. Agora nas mãos do banqueiro inglês Thomas Hope em 1812, o diamante foi rebatizado. Em 1839, seu irmão Henry assumiu a posse da pedra, mas morreu no mesmo ano. O neto dele Francis teve que vender a pedra para quitar dívidas da família. Acredita-se que sua esposa, Mayoe, foi a primeira pessoa a afirmar que o diamante estava amaldiçoado. Ela estrelou o filme The Hope Diamond Mystery em 1921. Porém morreu na pobreza. Por fim, foi doado ao Instituto Smithsonian. O Diamante da Esperança está atualmente em exibição como parte da Coleção Nacional de Gemas e Minerais no Museu Nacional de História Natural. 6. Little Bastard. Por volta de 17h45 em 30 de setembro de 1955, o ícone do cinema de James Dean morreu em um acidente de carro quando seu novo Porsche Spyder apelidado de Pequeno Bastardo bateu de frente em outro carro, um Ford Door. Rolf Otterich, amigo e mecânico de Dean, foi tirado do carro e sobreviveu à queda, mas Dean ficou preso dentro do carro, com o pescoço quebrado. Donald Turnipseed, o motorista do outro carro, sofreu apenas ferimentos leves. Depois da tragédia, o personalizador de carros George Beres comprou os destroços por os $2.500. Quando os destroços chegaram à garagem de Beres, o Porsche escorregou e caiu sobre um dos mecânicos que o descarregava. O acidente quebrou ambas as pernas do mecânico. Embora Beres tivesse sentimentos ruins sobre o carro, ele decidiu separar as peças e vender. Durante uma corrida no Pomona Fairgrounds em 24 de outubro de 1956, dois médicos, Troy Machan e William Gide, que pilotavam carros de corrida que tinham peças do Pequeno Bastardo. Machan morreu quando seu carro, que tinha o motor do Porsche instalado, saiu do controle e bateu em uma árvore. O carro de Eshide capotou. Eshide, que sobreviveu apesar de ferimentos graves, disse mais tarde que o carro travou repentinamente quando ele entrou em uma curva. O carro ficou guardado em uma garagem que, sem motivo algum, pegou fogo e acabou destruída junto com tudo que estava lá dentro. Menos o Little Bastard, que não sofreu dano algum. Os acidentes continuaram ocorrendo até 1960, quando ele desapareceu. E seu paradeiro é desconhecido até hoje. 7. Clube dos 27. O Clube dos 27 é um nome da cultura popular para um grupo influente de músicos de rock e blues que morreram aos 27 anos, às vezes em circunstâncias misteriosas. Há algum debate quanto aos critérios usados para incluir pessoas no Clube 27. O ímpeto para a criação do clube foi a morte de um número incomum de músicos proeminentes de 27 anos. A lista geralmente inclui Jimi Hendrix, Jim Morrison e Janis Joplin, Brian, Kurt Cobain e Amy Winehouse. As mortes são ligadas frequentemente pelo uso excessivo de bebidas alcoólicas e drogas, ou meios violentos como homicídio ou suicídio.
Uma curiosidade é que a cantora Amy Winehouse manifestou medo de morrer com 27 anos 3 anos antes da sua morte. Existem pelo menos mais 49 nomes de artistas que morreram aos 27 anos. Tutancâmon. Alguns meses após a abertura do túmulo de Tutancâmon, uma tragédia aconteceu. O Lord Carnarvon, que foi o financiador da busca pela tumba de Tutancâmon, adoeceu e foi levado às pressas para um hospital no Cairo. Ele morreu alguns dias depois. A causa exata da morte não era conhecida, mas parecia ser de uma infecção iniciada por uma picada de inseto. Diz a lenda que, quando ele morreu, houve um curto corte de energia e todas as luzes do Cairo se apagaram. Seu filho relatou que, em sua propriedade na Inglaterra, seu cachorro favorito voou e caiu morto. Ainda mais estranho, quando a múmia de Tutancâmon foi desembrulhada em 1925, descobriu-se que tinha um ferimento na bochecha esquerda, na posição exata da picada de inseto em Carnarvon, que levou à sua morte. Em 1929, 11 pessoas ligadas à descoberta da tumba morreram cedo e de causas não naturais. Isso incluía 2 parentes de Carnarvon, o secretário pessoal de Carter, Richard Bethel, e o pai de Bethel, Lord Westbury. Westbury se matou pulando de um prédio. Ele deixou um bilhete que dizia: "Eu realmente não aguento mais horrores e dificilmente vejo o bem que vou fazer aqui, então estou saindo." No túmulo de Tutancâmon afirmam que estava escrita a seguinte profecia: "A morte atingirá com as suas asas aquele que perturbar o sono do faraó." Essas foram as 8 coisas de hoje. Se gostou, não se esqueça de deixar seu like. Se não gostou, deixe o like do mesmo jeito para fortalecer o canal. Comenta e compartilha. Inscreva-se no canal. E até o próximo 8 coisas.